Pessoal, uma boa noite a todos. Aguardando os nossos amigos chegarem na sala. Aguardando só mais uns instantes, os amigos acabarem de chegar. Boa noite àqueles que chegam na sala agora. Boa noite, Adriana. Maria Alice Lopes, boa noite. Os amigos chegando, aguardar só mais um minuto. Em um minuto a gente começa a nossa live, ok? Lilian Santos, boa noite para você. Seja bem-vinda. Marleide, boa noite. Boa noite, Jurema. Alan, boa noite, meu amigo, tudo bem? Legal. O pessoal já começa a chegar devagarinho, né? E a gente vai já agradecendo a Inteligência Suprema por mais esta oportunidade de estarmos aqui, de termos a saúde, de termos o conhecimento e, sobretudo, a felicidade de estarmos estudando juntos a doutrina espírita, esse sol que nos aquece e nos ilumina. E hoje a gente vai bater um papo a respeito da importância do espiritismo para o mundo como um todo, e não apenas para nós espíritas, e a gente vai ver o porquê. Sem nenhuma pretensão de converter as pessoas, porque essas conversões, como nós já vimos com Kardec, elas não podem ser forçadas, elas têm que ser com o coração aberto, com uma consciência madura, para aceitar essas tais verdades que a doutrina espírita nos ensina. É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje nessa live. É sobre o poder que o Espiritismo tem de ensinar através da fé raciocinada e qual o plano de abordagem que o Espiritismo, segundo Allan Kardec, tem que ter para se transformar numa crença geral. Nós vamos ver alguns dados, nós vamos ter alguns argumentos e vou pedir a participação de vocês. Se tiverem dúvidas, se quiserem participar, estejam muito à vontade e a gente lê os comentários e bate um papo, porque eu gosto muito de, nos meus encontros, interagir e saber o que vocês estão achando, o que vocês pensam a respeito do que está sendo falado. Essa troca de informação eu acho o mais rico da live. Boa noite, Lorena. Seja bem-vinda. Boa noite aí para o Jaime. Abraço para vocês. A gente começa aqui lá na questão 799 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz uma pergunta importantíssima e acho que de primeira ordem, para que a gente possa entender realmente qual é a função da doutrina espírita. E eu pretendo ler agora essa questão como um todo, para que a gente possa debater alguns pontos que, a meu ver, são importantíssimos para a gente conseguir entender qual é a verdadeira proposta da doutrina espírita. Então, com Kardec, a gente começa. Ele faz a seguinte pergunta nessa questão já referida: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E aqui o progresso humano, o progresso de todo o planeta,
não é só o progresso das pessoas que fazem profissão de fé espírita, ou seja, não é só o progresso dos espíritas. Aqui Allan Kardec fazia uma pergunta de ordem geral: qual a utilidade, qual a função do espiritismo para o mundo como um todo? Aí vamos ver o que os amigos espirituais respondem para a gente. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Olha, são coisas importantíssimas que tem nessa questão aqui que a gente vai estudar uma a uma. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, nos ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos e a todos os seres humanos, tá? Esse é um processo que nós precisamos atentar. Eu acho que é uma das questões mais importantes de O Livro dos Espíritos, essa questão 799. Primeiro ponto importantíssimo: o que é o materialismo? Existe um conceito específico que está nos dicionários, que está em livros específicos, e existe conceito geral que pode ser abordado também de uma forma mais ampla para que a gente pegue um leque de possibilidades maior nesse conceito. O conceito específico de materialismo é a doutrina que admite não haver nada após a morte. Não existe alma no ser humano, não existe vida após a morte e não existe uma consciência que sobreviva à morte do corpo físico. Então tá bom. Então não existe nada além dessa vida material. Mas esse é um conceito clássico de materialismo, como poderíamos citar outros. Mas só para o recorte temático de hoje eu vou usar esse conceito específico. Agora, existe um conceito amplo que diz que, por exemplo, uma pessoa que se declare materialista, que não acredite em nenhuma vida após a morte, que não acredite que tem alma, que exista alma, que a alma sobreviva após a morte do corpo, ela pode ser uma pessoa que viva de acordo com os preceitos cristãos, morais e éticos pregados pelo Evangelho de Jesus. Ainda que ela não admita que Jesus existiu, ainda que ela não admita que Deus exista, mas ela pode viver de acordo com esses preceitos. É uma pessoa materialista conceitualmente falando, mas mentalmente falando ela não é materialista. Ao passo que existem pessoas espiritualistas em todas as religiões, inclusive no movimento espírita, que não vivem de acordo com as suas crenças. Uma coisa é você acreditar que existe reencarnação. Outra coisa é você viver de acordo com o princípio da reencarnação. Uma coisa é você acreditar na lei de causa e efeito. Outra coisa é você viver de acordo com esse princípio. Então, muitas vezes você tem uma crença, mas no dia a dia você não consegue vivenciar os princípios que são gerados pela tua crença. Então, há um conflito entre o que a gente prega e o que a gente realmente é, o que a gente fala para os outros e o que a gente faz com as nossas atitudes e pensamentos no dia a dia. Então, podem haver muitas vezes espíritas que vivem mentalmente falando de forma materialista. Vocês acham que eu estou exagerando? Vocês acham que eu estou superdimensionando a questão? Ou pode ser um fato? Espíritas como pessoas de qualquer outra religião, né? Assim como há pessoas que são boas em todas as denominações religiosas, podem haver pessoas também que se declaram não tendo religião ou mesmo não acreditando em Deus, mas que são boas pessoas dentro da sociedade, dentro da família, procuram viver
da melhor forma possível dentro desse sistema. Então essa é a nossa primeira questão, é oferecer para as pessoas uma visão mais ampla de materialismo. Então o Espiritismo, sim, ele veio combater, ele veio extinguir esse materialismo num sentido mais específico, mas sobretudo esse materialismo que abriga a nossa mente. Existem desencarnados, portanto não pertencem ao mundo material, estão nas dimensões espirituais, que podem ter pensamentos materialistas, porque isso não é uma questão de estar encarnado ou não. Isso é uma questão de viver de forma não consentânea com os princípios da imortalidade da alma, com os princípios da lei de causa e efeito, viver acreditando ou tendo a certeza na justiça e na bondade de Deus. Então isso tudo pode gerar, sim, um comportamento materialista, ainda que você tenha crenças espiritualistas. Então fica aí a primeira questão que eu acho importante a gente debater nessa questão 799 de O Livro dos Espíritos. Bom, aqui Allan Kardec diz o seguinte: deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Os espíritas que realmente estudam, que pesquisam, eles não acreditam que o mundo espiritual existe. Eles sabem, eles têm certeza. Eles não acreditam em reencarnação, em mediunidade. Eles têm certeza que a mediunidade, a reencarnação e os outros princípios existem, porque são decorrências de pesquisas, são decorrências de provas inconcussas da imortalidade da alma que foram dadas tanto a Kardec quanto a vários outros pesquisadores que não tinham nada a ver com o espiritismo, inclusive cientistas materialistas que atestaram o fenômeno mediúnico, atestaram a veracidade desse fenômeno. Então a função do espiritismo é nos dar a certeza dessa vida futura, porque a partir daí que nós vamos ver sentido em fazer tudo o que nós fazemos para nos melhorar, porque senão fica muito difícil para a maioria das pessoas, sem uma motivação, seguir em frente, sem acreditar que você vai encontrar, por exemplo, as pessoas que você ama no mundo espiritual quando desencarnar, sem acreditar que você vai ter chance de se aperfeiçoar através da reencarnação, sem ter essa certeza, fica muito difícil você seguir em frente para o nosso modelo de pensamento. E é isso que Allan Kardec quis transplantar nessa questão, é que o Espiritismo não dá a crença na vida futura, ele dá a certeza, porque isso é uma questão de ciência, isso é uma questão de pesquisa. Então aí é uma questão gravíssima que Allan Kardec também apresenta nesse trecho dessa questão de O Livro dos Espíritos. E outra coisa, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Isso aí é um exercício de psicologia. Isso aí é uma terapia, gente, inserida, inclusa nessa questão 729, porque ou a gente vive do passado perguntando por que nós estamos sofrendo, o porquê disso, o porquê daquilo, ou a gente vive apenas num futuro que ainda não se concretizou. A doutrina espírita nos convida a viver no presente, nas possibilidades do agora, com todas as limitações e com todas as virtudes que nós já possuímos. Então, o convite que é feito pela doutrina espírita é para o agora, para que a gente viva agora. Não é você negar os prazeres da vida material para ser mais feliz no mundo espiritual, para viver igual um anjinho lá em nosso lar e etc. Não é para isso que a doutrina espírita nos prepara. A doutrina espírita nos prepara para nós sermos o mais felizes possível nessa vida atual. Está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e mais eficaz
de já nesta vida o homem vencer, o ser humano vencer os arrastamentos do mal e ser mais feliz. Ou seja, de já nesta vida. Allan Kardec, na pergunta 919, ele já identificava, boa noite Sara, boa noite a todos que estão chegando, ele já identificava essa questão de que nós temos que nos preparar a partir do agora, e não para o futuro. Não quero ser feliz no mundo espiritual, numa colônia, onde quer que eu esteja, eu quero me autorrealizar agora, a partir de agora. Eu quero me livrar desse materialismo espiritual que é uma praga maior do que o materialismo ateu, agnóstico, porque nós acabamos de falar que esse materialismo específico, né, conceitualmente falando, ele é mais fácil de ser erradicado. Agora, esse materialismo disfarçado de espiritualismo, isso aí é muito grave e muito difícil de ser erradicado da mente, porque ele gera uma zona de conforto e esperanças baseadas em ilusões, em fantasias espirituais. E Kardec veio nos ensinar o guia seguro para a gente andar nessa estrada evolutiva. Então é mais uma questão que o Livro dos Espíritos nos ensina a viver o agora, as possibilidades do agora, né? Então tem uma outra coisa aqui, fechando essa questão 799 de O Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É por isso que eu acredito, e não em bandeiras religiosas, né? Eu sou espírita, sim, mas gosto muito mais da ideia de ser um espírito. E nós espíritas, nós temos que nos acostumar com a ideia de que o mundo espiritual não é espírita. O mundo espiritual não é como nós queremos que seja. Ele é como ele realmente é. Ele é uma lei eterna e imutável, como todas as leis divinas, e que vai se adaptando, né, de acordo com a nossa percepção, à cultura de cada um, aos medos de cada um, à culpa de cada um. Então, a nossa visão de mundo espiritual ela tem que estar antenada com esses princípios da alegria, com esses princípios da responsabilidade, com esses princípios da esperança, com esses princípios do progresso, e não antenado com medo, com a culpa, por exemplo, né, com a sensação de frustração, e tudo isso gera um atraso evolutivo. E é isso que Allan Kardec prevê nessa questão, quando diz para que nós não levantemos bandeiras que sufoquem essa proposta verdadeira da doutrina espírita. Eu vou parar a explicação porque teve um comentário da Edilane que eu gostaria de ler. Podemos viver a vida material paralelamente às conquistas espirituais necessárias à nossa evolução, agir de acordo com a nossa consciência, pois é nela que habita as leis divinas. Verdade, Edilane. A gente pode muito bem viver espiritualmente aproveitando o que a vida material pode nos oferecer em relação ao lazer, né? Nos basearmos pelos momentos de alegria e não de euforia, porque uma coisa é alegria, é uma coisa amena, é uma coisa gostosa de se viver, outra coisa é euforia, que é sempre gerada por culpa, por medo, por insegurança, é o exagero, né? Vamos dizer, uma alegria exagerada, se é que assim a gente pode se expressar, mas é uma grande realidade. A gente não tem que matar os prazeres da carne, né? Durante séculos, ensinou-se ao ser humano que o sexo é uma coisa pecaminosa, porque se não fosse o sexo, nós vamos convir, não existiria mais raça humana, né? Porque a lei de reprodução está lá no Livro dos Espíritos, é uma lei divina, né? Não é o sexo que é algo ruim em si, é o que se faz dele em algumas ocasiões, em algumas atitudes mentais, né? Aliás, o sexo realmente é responsável dos maiores distúrbios que existem, né?
por vários distúrbios muito graves que existem em termos de mente humana. Ele pode gerar distúrbios gravíssimos na mente humana quando não realizado de forma a fluir pela lei divina. O próprio dinheiro, né? Há pessoas, inclusive, já vi até colegas espíritas falando que o dinheiro é um dos males do mundo. Eu já acho ao contrário, eu adoro dinheiro, eu preciso de dinheiro e estou me preparando e me reciclando, me atualizando no mercado de trabalho para ganhar mais dinheiro, né? Para trabalhar menos, para poder me dedicar mais às coisas que eu gosto, como, por exemplo, estudar a doutrina espírita, estudar as ciências psicológicas e assim sucessivamente, né? Para aqueles que acham que dinheiro é pecaminoso, o dinheiro, por exemplo, ele é o veículo da assistência social, porque como você compra uma cesta básica para dar para uma família carente, a não ser com o dinheiro, né? Outra coisa, né, é o poder. Poder é ruim? É ruim quando é exercido de forma errônea. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, por mínimo que seja, né? Quer conhecer uma pessoa dentro do centro espírita, deixa ela ser presidente para ver o que ela vai fazer, né? Se ela vai ter uma gestão participativa, se ela vai realmente elaborar projetos em conjunto, se ela vai ser autoritária, se ela vai ser ditadora, dá poder a ela para ver o que ela faz, né? Dá poder ao médium de divulgar a sua mensagem para ver o que ele vai fazer com a mensagem dele, se ele vai usar para proveito próprio, se ele vai realmente usar para o ganho da comunidade como um todo. Então as coisas não são ruins nem boas, as que eu citei, elas são neutras. O uso que nós fazemos delas é que fazem elas serem boas ou ruins. Porque um dos atributos de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, é a justiça e o outro é a misericórdia, a compaixão, o amor, né? É a soberania da justiça e da bondade divina. A justiça é o oposto complementar à bondade. O que seria a justiça? É você não avançar para o direito alheio. E o que seria o amor? É você avançar para as necessidades alheias. Então, a justiça é o que não devo fazer em relação a alguém. E o amor é o que eu devo fazer em relação a alguém. E esses movimentos não são antagônicos, eles são complementares. E nessa visão, voltando para a questão 799, é que a gente vai ter uma ideia do que realmente seja essa extinção do espírito de seita. Porque espíritos de seita existem em todas as religiões. Você vê, por exemplo, o cristianismo, porque o catolicismo ele não existe desde os primórdios da história, lá do cristianismo primitivo, ele foi existir a partir do século III. Aí nós tivemos um grande cisma que gerou a reforma protestante, que é um cisma, é um espírito de seita, como queria Allan Kardec, né, numa visão geral da coisa, ampla do conceito. Aí nós temos a forma ortodoxa de entender o cristianismo, né, da Igreja Ortodoxa grega, e nós temos dentro dessas três ramificações, nós temos várias outras, nós temos o movimento carismático dentro da Igreja Católica, nós temos as diversas denominações de igreja dentro do movimento da Reforma Protestante, no islamismo também nós temos várias formas de entender, e no espiritismo também não é diferente, tá? Só que acontece uma coisa interessante, se não fosse trágica no nosso movimento, né? Convencionou-se que a verdade é uma e que tudo além dela não merece crédito, merece esquecimento, merece o silêncio e de ser demonizado de forma discreta. Não é essa a proposta que Allan Kardec propunha em toda a sua obra, sobretudo em seus artigos na Revista Espírita, quando falava sobre a pluralidade do pensamento, da multiculturalidade que tem que existir no movimento espírita, né? Apesar de que, como espíritas, nós temos que seguir esses mesmos preceitos
que Allan Kardec deixou. Boa noite, Sônia Vaiande, seja muito bem-vinda. Então, a gente já vai formando aí um espírito de união verdadeira entre aqueles que são diferentes e entre aqueles que pensam diferente. E a gente vai ver o porquê que isso é importante no decorrer da outra questão que eu vou abordar aqui daqui a pouco, né? Como o Espiritismo, por exemplo, eu separei aqui, ele nos ensina a ir ao encontro do pensamento diferente. Lá na questão 628 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos ensina que devemos estudar todas as filosofias e todas as religiões, porque, segundo o grande mestre de Lyon, existem nelas germes de verdades muito profundas e que, se estudados com as chaves que o Espiritismo nos proporciona, eles vão nos dar uma certeza bem maior dos princípios espíritas dentro de nós. E eles vão saber também como nós lidarmos com o diferente, porque nós precisamos aprender a lidar com o diferente se a gente quiser que o Espiritismo chegue aonde realmente ele tem que chegar no futuro. Tá? Isso eu falo até para as gerações que já estão aí. Se tiver alguém novo aí me assistindo, com certeza você ou vocês estão encarregados de levar esse movimento à frente. E nós também, quando voltarmos a encarnar, se tivermos o prazer de voltarmos nesse planeta aqui para concluirmos a nossa parte da nossa evolução e parte dessa regeneração nesse planeta Terra. Então, como o Espiritismo, ele abole esse sentimento de castas, né? Eu vou falar uma coisa, além da sugestão que Allan Kardec nos dá de conhecer os princípios das outras religiões, o Espiritismo ele nos ensina aqui que os espíritos não têm sexo. Então já cai por terra qualquer preconceito de gênero, né? Porque os espíritos podem reencarnar como homens, podem reencarnar como mulheres. O próprio Livro dos Espíritos nos assegura a igualdade de direito entre os homens e as mulheres, isso em pleno século XIX, é uma coisa que nós devemos frisar sempre, que o Espiritismo ele não está ligado a nenhum movimento político, nem ao socialismo, nem ao comunismo e nem ao liberalismo, porque são regimes muitas vezes autoritários e todos eles materialistas. O Espiritismo, primeiramente, é uma doutrina espiritualista que não está presa a nenhum regime político em especial. Ele pode até ter característica de alguns desses regimes políticos que citamos, dessas teses, dessas teorias sociopolíticas que citamos, mas ele não está preso a nenhum tipo de pensamento sistemático materialista. Então essa é a proposta de Kardec, a autonomia, né? O Espiritismo é autônomo em relação a qualquer forma de ciência, essa é que é a grande verdade. Bom, quando diz também que os espíritos podem se encarnar em diferentes nacionalidades, se hoje eu sou caucasiano, eu sou branco, eu posso renascer negro, eu posso renascer europeu, eu posso renascer asiático, dependendo das minhas necessidades evolutivas. Então a reencarnação ela equaciona todo esse tipo de preconceito quando ela diz que os espíritos são os mesmos que encarnam-se em corpos diferentes, em nacionalidades diferentes, em classes sociais diferentes, né? Experimentando a prova da pobreza, a prova da riqueza. Então não levantamos bandeiras nem de maiorias e nem de minorias em termos de doutrina espírita. Nós levantamos a bandeira do ser humano realmente. E se queremos realmente ter fraternidade verdadeira, temos que aprender a ver a todos apenas como seres humanos, não rotulando-os religiosamente ou politicamente. Essa é que é a grande verdade, a meu ver. Então, a gente passa agora, já que a gente viu que a função do Espiritismo é extirpar esse pensamento materialista, né? Vimos o que é o materialismo, vimos que a função do Espiritismo também é abolir esse espírito de casta, de seita, de nacionalidade, de supremacia
racial, isso não existe, porque existe a raça humana em suas diversas manifestações de acordo com o clima, com a cultura, enfim. Agora a gente vai ver a questão do espiritismo no futuro. A gente está vivendo uma fase de transição. Eu acho que quanto a isso todos nós concordamos. Mas eu queria deixar aqui para vocês uma visão futurológica ou futurista, né, da doutrina espírita, por assim dizer. Aliás, eu deixar não, né? Quem deixa é Kardec. Eu só vou ler a questão que ele deixou para a gente. Na questão 798, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Né? Vamos aí ligar a tecla SAP e traduzir a pergunta de Kardec. O espiritismo será para o mundo inteiro ou ficará circunscrito apenas aos centros espíritas, às federações espíritas, ao movimento espírita como um todo? Né? Vamos ver o que os espíritos respondem. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Isso é muito importante. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Isso é palavras na própria questão 798. Vou repetir. Porém, como virão a ficar insulados, ou seja, isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Palavras fortes, né? Mas necessárias, que Allan Kardec teve que usar no século XIX para desmanchar toda uma teia dogmática e materialista de um lado e de outro. Então, o que acontece? Aí a gente pergunta, vocês concordam que realmente o espiritismo se tornará uma crença geral? Eu concordo. A doutrina espírita, sim. O movimento espírita, não. Aliás, o movimento espírita, do jeito que está, ele não tem condição de se tornar crença geral nem aqui, nem em qualquer outro planeta. É claro que nós temos limitações e as coisas seguem de acordo com o seu curso normal, mas ainda precisa de mudar muito o paradigma para que nós espíritas possamos levar esse espiritismo como crença geral para o planeta. Porque eu pergunto para vocês, todos serão espíritas nessa tese da questão 798, isso falando num futuro mais longínquo, tá, gente? Não é daqui a 20 ou 30 anos, né? Falando para daqui talvez a séculos. Então, islâmicos vão deixar de ser islâmicos, umbandistas vão deixar de ser umbandistas e católicos vão deixar de ser católicos? Não, eu não vejo dessa forma, mas eu vejo que os princípios espíritas, eles vão se transformar numa crença geral. Porque tudo, absolutamente tudo que a gente debata em termos de doutrina espírita, ele está convergindo sempre para os princípios básicos espíritas. Deus, imortalidade da alma, princípio da reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, a existência do perispírito e por aí segue os princípios espíritas. Esses princípios vão se transformar numa crença geral pelo seguinte motivo: eles vão começar a ser detectados pela ciência acadêmica, isso mesmo. Isso é o que Allan Kardec diz no capítulo A Gênese, lá no capítulo 1.
que é quando ele intitula Revelação Espírita, aliança entre Espiritismo e ciência. A ciência está fadado, é claro que não essa ciência materialista, resistente ainda ao mundo espiritual por essa falta de aparelhagem e falta de boa vontade, e sobretudo muito orgulho desses homens de ciência. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso. Mas pela ciência já rejuvenescida e ressuscitada para o espiritualismo, como era, por exemplo, na primeira metade do século XIX, quando o movimento espiritualista racional na França, que era um movimento de bases científicas, ele foi a base, inclusive, para o pensamento de Kardec em seu método, para codificar a doutrina espírita. Se alguns não sabem, esse movimento espiritualista racional, ele teve muita influência no pensamento de Kardec quando ele começou a codificar a doutrina espírita a partir de 1855. Então a gente já tem que começar a pensar de como tirar o espiritismo dos arraiais dos centros espíritas, que em sua maioria se transformaram em igrejas, e aqui não vai nenhuma crítica a quem quer que seja, porque cada um trabalha do jeito que quer, como gosta, e não pode ser menosprezado por isso. Mas é uma grande realidade que muitos dos nossos padrões de ensinarmos a doutrina estão vinculados à Igreja Católica ainda. Isso até por uma questão histórica no movimento espírita brasileiro, né? Que teve como uma vertente de influência muito forte. No princípio, o combate do catolicismo, depois foi se unindo a ele, a partir da década de 40, isso é uma questão histórica, não sou eu que estou dizendo, e também a influência que teve sempre pela periferia nos cultos afro, né, que foram se misturando e formando uma amálgama de doutrinas, né? E isso tudo eu falo a nível histórico, e conseguiu se manter, graças a Deus, a identidade dos princípios espíritas, e há uma grande tendência agora de voltarmos a estudar a fundo a obra de Allan Kardec, né? Esse professor Herculano Pires, o saudoso professor Herculano Pires, ele dizia: o espiritismo é esse grande desconhecido, mas não dos outros, dos espíritas, né? Será que realmente a gente conhece o método de Allan Kardec, sabe como ele codificou a doutrina espírita e o porquê ele ter dado aquela sequência que deu, tanto em O Livro dos Espíritos, como na decorrência das obras que ele foi lançando, porque isso tudo é um método muito racional exposto por Allan Kardec. E esse método, ele não pode ser alijado com o prejuízo de destruirmos a própria doutrina espírita, né? De destruirmos todo o plano teórico de Allan Kardec. Isso é um grande desafio, a meu ver, para as novas gerações, é resgatarem esse método de Allan Kardec cada vez mais. Porque o espiritismo ele não pode ficar circunscrito à autoajuda, ele não pode ser um concorrente dessas pessoas que vendem autoajuda fácil na internet. Porque o espiritismo é autoconhecimento profundo. A gente, com meia dúzia de livros de mensagens mediúnicas, a gente não vai conseguir fazer a nossa reforma íntima ou transformação moral se não mergulhar profundamente no nosso inconsciente, se não mergulharmos profundamente nessas questões seculares e até milenares que a gente foi jogando para debaixo do tapete e pensa que através de pensamento positivo, de apenas oração, não desfazendo logicamente da prece e da oração, que é um dos princípios básicos da doutrina também, mas feita de forma banalizada, muitas vezes até barganhando com Deus, né? Eu oro para Deus, eu falo que eu vou ser bonzinho, eu vou dar uma cesta básica para alguém, visito um hospital e já penso que no mundo espiritual eu vou estar mais feliz do que eu estou aqui. A coisa não funciona cartesianamente assim, porque o que realmente faz com que nos transformemos são os nossos sentimentos. E eu posso ser uma pessoa muito boa para alguns, mas eu posso não suportar outros. E eu posso ser uma pessoa muito boa para os outros e não ser bom para mim mesmo, e vice-versa, né? Então são questões que a gente já tem que começar a refletir de forma mais ampla,
para que o Espiritismo possa realmente visitar os círculos mais intelectualizados, visitar as culturas diferentes da ocidental. Percebem a profundidade da coisa? Deixa só eu falar uma coisa aqui para vocês em termos de estatística. Opa! Eu vou pedir um favor. Quando tiver faltando 5 minutos, Edilane, eu vou pedir isso para você. Pode ser? Responde aí para eu ver se você tá me ouvindo. Quando faltar 5 minutos para as 9, você me avisa, porque eu estou sem relógio aqui. E do jeito que eu estou gravando, eu não tenho como ver a hora. E como eu gosto de falar muito, aí o pessoal vai ficar aqui até meia-noite se ninguém me avisar. Tá bom? Você faz isso por mim? Então, olha só. 50%, de acordo com uma pesquisa feita pelo Datafolha em 2019, 50% da população brasileira são católicos, tá? 31% evangélicos, 10% se disseram sem nenhuma religião e tem outras ramificações menores e nós espíritas somos 3%. Vamos dizer a nível de Brasil. Para transformar, isso eu estou falando dentro da questão 798, tá? Não estou inventando nada que não foi Kardec que propôs. Como nós vamos transformar esses, vamos dizer, 81% que somam católicos e evangélicos, numa crença geral espírita? Como nós vamos proporcionar métodos para que eles comecem a ter esses princípios básicos espíritas como uma crença geral, né? Principalmente os evangélicos, porque os católicos já têm um pé dentro do centro espírita, mas os evangélicos são muito mais resistentes, né? Isso é uma questão que demanda tempo, como já dissemos, é realmente uma aliança com a ciência acadêmica. Curiosamente, é o materialismo se unindo ao espiritualismo para formar uma nova mentalidade. Portanto, todo mundo é aproveitado na obra divina. Nós é que falamos assim, fulano não presta para nada, fulano não presta para isso, fulano é aquilo, fulano é isso. Mas, na verdade, Deus aproveita todas as pessoas em sua obra. Não há ninguém que não tenha serventia na obra divina. Ele tem caminhos para encaminhar bom, né? Ele tem caminhos que levam, né, a convergir todas as pessoas, né? E aquilo que a gente mais foge muitas vezes é aquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós, né? São intuições que a gente tem que brotam do inconsciente, de coisas que precisam ser trabalhadas dentro de nós, tá bom? Então, vamos fazer essa reflexão. Eu não falo nem a nível mundial. A nível mundial é pior ainda, que são cerca aí de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de pessoas não reencarnacionistas. Só para falar dos cristãos e dos islâmicos, fora os agnósticos, ateus, etc., né? Como desenvolver mecanismos para que o movimento espírita faça com que o espiritismo se transforme numa crença geral, como Allan Kardec propõe, ou melhor, como os espíritos amigos, como o Espírito da Verdade propõe nessa questão 798. Desafio, né? Aí Kardec faz uma nota a essa questão. Primeiro ele afirma o seguinte: as ideias só com o tempo se transformam. Não adianta ter pressa e querer correr igual um lince, né? Igual o Papaléguas, mas também não adianta querer andar devagar igual uma tartaruga, né? É necessário ter um equilíbrio nessa marcha das coisas, nem tão depressa e nem tão devagar, até porque existem pessoas que têm mais dificuldades para entender determinados princípios e outras, por questões N da evolução, já têm mais facilidade para entender esses princípios. Então, quem sabe menos ensina quem sabe mais, e quem sabe mais aprende também com quem sabe menos em outros setores que aquela pessoa sabe mais, né? Esse é o princípio da solidariedade, que está um pouco esquecido
no relacionamento humano, mas que com certeza vai começar a ser relembrado a grandes montas aí no futuro próximo, né? Então essas ideias vão se transformar não rapidamente, mas lentamente. Aí Allan Kardec fala: vede o paganismo, não há hoje, isso hoje no século XIX, mas quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Sim, hoje em dia há, na época de Kardec podia não ter, mas hoje há. Você vê, por exemplo, estão ressuscitando antigas doutrinas celtas, que agora convergem para uma seita chamada Wicca, para uma crença chamada Wicca, por exemplo. Os rituais celtas, vejam lá os documentários do Discovery Channel, né, as religiões antigas dos druidas e etc. Isso tudo está sendo ressuscitado no século XXI. Mas agora com uma nova roupagem voltada para uma espiritualidade geral. Há esse movimento, né, que não adianta correr contra ele. Se você se fechar dentro de um cômodo e perder as outras nuances do que está acontecendo nos outros cômodos da casa, você vai ficar alienado. Pela velocidade da informação, pela velocidade que a tecnologia nos oferece hoje em dia, né, e pela velocidade da informação. Hoje é muito fácil de você se informar. E hoje é muito fácil também de você se alienar, né? O excesso de informação, tanto quanto a falta, te aliena também, dependendo do teu procedimento em relação a esses dois opostos. Isso aí é muito sério, né? E Allan Kardec diz o seguinte aqui também, nessa nota a questão 798. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Vamos pensar, edificar o quê? O que o espiritismo precisa edificar? Os princípios que simbolicamente já estavam em todas as religiões. O ensino da reencarnação, ele é um dos ensinos mais antigos da humanidade, né? Deus, a presença desse Deus, ainda que de forma politeísta ou monista, ele esteve presente em todas as culturas e em todas as épocas da humanidade. O espiritismo não inventou nada, apenas deu uma nova roupagem. Então eu vejo como essa edificação que o espiritismo tem que fazer é tirar o simbolismo que tem por trás dessas ideias, é o misticismo, é a fantasia, e transformar isso para algo objetivo, sempre andando de braços dados com a ciência acadêmica, que é o grande desafio proposto por Allan Kardec. É nesse sentido que eu vejo o espiritismo tendo que somente edificar. Mas, como o próprio Allan Kardec disse, a função do espiritismo é o quê? Extinguir, combater o materialismo. Então ele tem que destruir, né? Porque lei de destruição e lei de conservação são duas coisas complementares naquela terceira parte de O Livro dos Espíritos. E são crenças que já são muito anteriores à doutrina espírita. São crenças aí de 4, 5 mil anos atrás. Já se falava no equilíbrio entre destruição. Eu não estou falando de destruição abusiva pelo homem, a depredação do meio ambiente, por exemplo. Não é essa destruição que já se fala há milênios na humanidade. É a destruição como transformação, né? É a conservação, é a criação, é a conservação e a destruição que ficam ali se convergindo uma para a outra. Por exemplo, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Nascer é parte da criação e tem um período de conservação no corpo físico para ele ser destruído com a desencarnação. Processo que todos nós teremos que passar um dia forçosamente e, diga-se de passagem, a desencarnação já é uma volta forçada à realidade do mundo espiritual. Se a gente não quiser crer nesses princípios aqui, se a gente não quiser realmente investir na importância da transformação moral e do autoconhecimento aqui nessa dimensão material da vida, com certeza no mundo espiritual nós vamos ser forçados, né? Obrigados a começar
a trilhar esse caminho da transformação. Bom, essas crenças cristalizadas, né, essas crenças dogmáticas, geralmente o que tem em comum nessas crenças são dois princípios: medo e culpa. Vamos tirar apenas pelo Ocidente, né, que é o que toca mais a gente. Nós temos medo de ir para o umbral, medo de ir para a zona de trevas. É o mesmo medo que os cristãos dogmáticos têm de ir para o inferno, com a única diferença que do umbral e da zona de trevas um dia se sai de lá, mas não se sabe quando. E do inferno a condenação é irremissível, é a única diferença. Mas Allan Kardec, no livro Céu e o Inferno, ele chama a atenção, porque lá ele já faz um estudo interreligioso. Nesse livro, O Céu e o Inferno, Allan Kardec, ele estuda essas religiões de forma comparada, sem menosprezar ninguém, com muita elegância, com muita profundidade e inteligência, mas ele faz uma comparação entre esses princípios religiosos. E se a gente for analisar bem, muitas das crenças espíritas que se têm enraizadas hoje no movimento espírita, elas são derivadas do medo e da culpa trazidas desse inconsciente coletivo gerado pela doutrina dogmática católica, por exemplo. Estou exagerando, vocês acham? Vocês concordam comigo? Se não concordar, pode falar. É apenas a minha visão, né? Não é a verdade absoluta. Porque quando você fala, por exemplo, que tem que aturar uma pessoa que não gosta de você ao teu lado só para resgatar a karma, porque senão você vai ter que voltar com ela numa próxima vida, isso não é amor. Isso tampouco é solidariedade e indulgência. Isso aí é medo. É medo de ter que voltar com essa pessoa. Você está sendo movido muitas vezes pelo medo e quase sempre pela culpa. Isso não é amor. Mesma coisa, a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos para aquilo que a gente pensa que é amor, na verdade não ser de apego, não ser possessividade, gerados pela nossa carência afetiva e pela nossa insegurança nas nossas relações. Por isso que Jesus nos convidava ao quê? Ao amor ao próximo, como a nós mesmos. Ou seja, eu amando a mim mesmo, eu tenho subsídios para amar ao meu próximo, sem que ele invada, sem que eu permita que ele invada o meu campo de atuação, os meus direitos de liberdade de consciência, de expressão e de pensamento. Que liberdade de expressão, de pensamento, ao contrário do que se pensa, não é falar o que se quer, agredir a todo mundo, debochar de todo mundo, menosprezar a todo mundo. Não. Liberdade de pensamento e de consciência é você simplesmente saber exercer a tua liberdade de ser quem você é e de exprimir as tuas ideias, desde que você não invada o direito alheio. Desde que você não prive o outro também de ter o direito de fazer isso, né? Daí o Espiritismo se contra qualquer forma de idolatria ou fanatismo, que são crenças enraizadas também, que são trazidas. A gente tem essa mania de pensar que Jesus veio para resgatar os nossos pecados, né? Que os Espíritos vêm para nos livrar das nossas mazelas morais. Nada disso. Eles apenas nos ensinam o caminho. Agora, quer seguir, segue. Não segue, vai seguir depois, né? Não vai pelo amor agora, vai pela dor, daqui a pouco vai pelo amor, e assim a evolução continua, né? Isso de forma eterna. E aí a gente vai tendo uma base do que seja realmente a doutrina espírita. Allan Kardec aqui, na nota dessa questão 798, ele disse que ainda demoraria umas 3 gerações para que o Espiritismo se afirmasse. E eu acho que ele está certíssimo nessa previsão. 3 gerações, vamos botar aí, 90 anos cada uma. 90 dá 180, né? 180 mais 90 dá 270, não é isso? Vamos botar 270 anos, vamos supor aí, já temos 170 anos quase de doutrina. Olha quantos anos ainda falta para o Espiritismo se afirmar, né? Mais ou menos uns 250 anos, né, após o que Allan Kardec se escreveu, que ele previa
que a doutrina espírita se firmaria. Não é que a doutrina espírita, nesse período de 3 gerações, ela se transformaria numa crença geral. Não, ela se firmaria primeiro, a gente começaria a entender realmente o que é a doutrina espírita, para que depois ela comece esse processo de tornar-se uma crença geral. Para isso a gente precisa ter uma estrutura tanto doutrinária, quanto social, quanto mental, quanto científica, propícia para que o Espiritismo se transforme numa crença geral. Esse é um desafio para o futuro, mas que vai acontecer nas nossas próximas encarnações. E ainda tem gente que fala que o mundo de regeneração já começou, quando na verdade isso é um processo gradativo. Os primeiros passos foram dados, mas o mal, a gente tem que ver que o mal ainda sobrepuja o bem no planeta Terra, que há níveis dessa regeneração no planeta, assim como há níveis de provas e expiações, e o planeta Terra, podemos dizer por assim, que ele está no último nível de provas e expiação, para começar a entrar no primeiro nível de regeneração apenas, quando na verdade dentro da regeneração ainda terão vários níveis, né? E essa visão que se tem de regeneração tem um capítulo, né, da Revista Espírita e também do livro A Gênese, de Allan Kardec, chamado Os Tempos São Chegados. Ele fala uma coisa muito interessante nesses textos. O planeta de regeneração não será para espíritos superiores. A gente tem que parar de confundir espírito bom com espírito superior, gente. Espírito superior já são espíritos de elevada hierarquia. São raríssimos quando se encarnam aqui no mundo material. Espíritos bons tem muitos. Espíritos superiores são raríssimos. Podemos até contar nos dedos os que tiveram reencarnados até hoje. E espírito puro, como está lá na questão da escala espírita proposta por Allan Kardec, só teve, a meu ver, e de acordo com a doutrina espírita, um no planeta Terra, Jesus. Espíritos superiores poucos, espíritos bons já tem muitos, apesar que os espíritos imperfeitos ainda são a maioria, mas espírito puro apenas um. E tudo que a gente fala gira em torno do pensamento de Jesus, ainda que a gente estude a aproximação da aproximação, a tradução da tradução. Mas mesmo assim, a gente consegue, pela perfeição desse Espírito, pela inteligência com a qual ele lançou a mensagem dele, a gente consegue, mesmo depois de tanta deturpação durante 2 milênios, entender a essência do pensamento dele. E foi isso que Allan Kardec nos trouxe, por exemplo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele retirou a parte moral e nos deu uma visão universalista, por assim dizer, dessa parte moral. E, portanto, a mensagem é: não podemos circunscrever a doutrina espírita ao movimento espírita. A unificação que eu acredito que vai haver no movimento é a unificação através do amor, não através das instituições, porque cada centro espírita vai continuar tendo e tem que ter autonomia para explicar, para estudar a doutrina espírita e para divulgá-la de acordo com o bem entender. Ninguém tem o direito de se intrometer no campo do outro, né? Assim como Allan Kardec disse que a sociedade parisiense não servia de modelo para nenhuma outra sociedade, apenas se eles quisessem um exemplo de como fazer. E é isso que eu acredito que vai acontecer. A gente não pode pensar que nós vamos fazer com que todos pensem igual. Isso fere um princípio espírita, que é a liberdade de pensamento e de consciência. E Allan Kardec também previa a regionalização do espiritismo, não dos princípios básicos, que são inabaláveis para aqueles que se consideram realmente espíritas. Mas ainda vai ter que ter muito debate, muita discussão num bom sentido, né, em relação ao desdobramento desses princípios, que esse processo está muito parado na atualidade do movimento espírita. E a gente precisa resgatar
essa cultura de pesquisa e de debate que o nosso país nunca teve. A gente precisa implantar isso de acordo com a proposta de Allan Kardec. E é claro que vai demorar muito tempo ainda, né? Edilane está falando aqui, gratidão, a nossa SBE agradece, excelente palestra nessa noite abençoada. Já acabou o nosso tempo, Edilane? Já está naqueles 5 minutos que eu estou aqui sem relógio, né? O Alan Marcos está falando aqui, muito obrigado, Marcelo, pelas reflexões dessa noite, boa noite a todos. Tá? Obrigado, gente, pelo jeito, então, nosso tempo já se terminou, né? E a mensagem é essa, a mensagem de progressividade, a mensagem de pesquisa, a mensagem, sobretudo, é de união entre aqueles que pensam diferente. Tá bom? Uma boa noite a todos. E agora eu termino com uma oração para a gente fechar, unindo as nossas mentes de encarnados com a dos nossos amigos desencarnados. Agradeço, Senhor, por essa oportunidade que a Sociedade Beneficente Espírita nos oferece de estarmos unidos, ainda que separados fisicamente um dos outros, mas ligados pela nossa mente, pelo nosso coração. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que completam as nossas limitações e que nos ensinam, que nos sugerem os caminhos da paz e do amor. Pedimos, Senhor, que através da Tua compaixão infinita, nos ensine a nos amarmos uns aos outros, sem omitirmos o que achamos um dos outros, tendo a sabedoria para corrigir com amor e para aceitar ser corrigido com tolerância e com indulgência. Senhor, agradeço por tudo aquilo que a doutrina espírita tem oferecido em nossas vidas e te pedimos, Senhor, que essa trilha de luz se expanda pelo planeta fora, guardando a individualidade de cada um, mas que todos, cada vez mais, possam se inteirar nessa corrente do bem, independente das bandeiras de nacionalidade, de cor e de classe social, que possamos realmente nos considerarmos irmãos, pela certeza que todos nós fomos criados da mesma forma e somos destinados ao mesmo fim. Muito obrigado a todos, obrigado ao SBE, obrigado a todos os amigos que nos acompanharam até agora. Desejo muita paz, saúde e realizações a vocês. Muito obrigado.